Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos à nossa conferência pós-milenista, a primeira do Brasil, feita aqui por nós do IBTEC, que é um prazer enorme participar dessa conferência, de estar propondo, né, essa primeira conferência aqui no Brasil. E hoje nós chegamos na reta final de nossas palestras. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o pós-milenismo e as missões mundiais. E para esse trabalho, para essa exposição, o professor Ranieri Menezes ele vai estar expondo para nós esse tema, né, que é o pós-milenismo e as missões. Então, ele vai nos mostrar que nós não devemos ficar somente na parte teórica, mas sim o pós-milenismo ele nos dá uma visão otimista da prática. E antes disso, eu quero fazer uma oração por ele e por nós e por essa palestra, que tudo ocorra bem e que vise somente a glória do nosso Deus. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, nós louvamos ao teu nome e te agradecemos, ó Pai, por essa semana dessa conferência. Chegamos aqui na reta final, ó Pai, com a tua graça, com o teu poder, com a direção do teu Santo Espírito. E pedimos ao Pai que o Senhor abençoe o professor Ranieri, que ele fale aquilo que a tua palavra diz, que o teu Espírito Santo o capacite e que o Senhor abra os nossos ouvidos e daquele que está nos vendo hoje e que irá nos ouvir mais tarde também, que ele possa ser tocado por o que será exposto aqui nessa palestra. Nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ranieri, Amém. meu irmão, Graça e paz. é com você. Graça e paz. Amém. Graça e paz. Vamos lá. Deixa eu... Bom, esse tema sobre missões é um tema muito rico e um tema que casa perfeitamente com a doutrina da esperança escatológica pós-milenista. Iremos ver, primeiramente, que o pós-milenismo não é uma doutrina nova. Isso é bom que fique bem claro. O pós-milenismo não é uma doutrina nova, mas é um resgate de antigas doutrinas, ou melhor dizendo, é o resgate de uma antiga doutrina, né? É uma doutrina plena, um sistema completo, um sistema coerente e consistente. E a doutrina pós-milenista, ela é uma doutrina muito importante para as missões. A gente, quando fala em missões, né, qualquer pessoa que fizer um levantamento histórico sobre missões, na igreja protestante especialmente, vai perceber que o século XIX é considerado o grande século das missões. E o pós-milenismo era a doutrina escatológica predominante do século XIX e chegou a ser considerada como a doutrina comum da igreja. Eu vou até repetir isso, que isso é muito importante. No século XIX, o pós-milenismo era considerado a doutrina comum da igreja. E aqui, antes de entrarmos no assunto, só como um parêntese inicial, é interessante o seguinte: a gente tem que entender que nós, protestantes evangélicos, temos toda uma história, temos todo um histórico, né, registrado, né, no decorrer dos séculos, e a gente consegue captar esse otimismo pós-milenista, vamos chamar assim, para quem tem mais afinidade com a escatologia pós-milenista, sabe que o pós-milenismo ele é otimista. Essas características de otimismo pós-milenista, não no otimismo no sentido de motivação, autoajuda, não nesse sentido, mas no sentido de ter a esperança de uma grande colheita
de pessoas salvas como resultado da grande salvação. Então, temos esse otimismo pós-milenista desde da igreja primitiva, né? A gente pode citar algum exemplo como Eusébio, por volta de 250, 260 a 340 depois de Cristo, né? Nós conseguimos encontrar características, né, desse otimismo pós-milenista, né? Eles não eram quando a gente fala que muitos teólogos da antiguidade eram pós-milenistas, eles não eram pós-milenistas por definição, no sentido pleno da palavra, né? Mas apenas eles demonstraram em muitos dos seus escritos otimismo pós-milenista. Isso é inegável. Então, podemos encontrar isso em Agostinho, por exemplo. Você vai ler o Salmo 2. Vocês vão ler o Salmo 2, interpretado por Agostinho. Ele tem claramente ali um otimismo escatológico, né? Um otimismo de reconhecer o grande senhorio de Cristo sobre a história e a vitória da igreja. Vamos encontrar também na igreja primitiva Atanásio, por volta de 290 e 370. É possível encontrar textos escritos, né, com certas porções de otimismo escatológico, otimismo pós-milenista, mas não pós-milenista no sentido pleno teológico, porque o sentido pleno teológico das escolas escatológicas, elas foram sendo desenvolvidas no decorrer da história. Agostinho é outro exemplo. Agostinho viveu por volta de 350 a 430. Então, podemos dizer que, podemos resumir que a partir desses três nomes, Eusébio, Atanásio e Agostinho, nós temos ali, de modo incipiente, de modo pontual, um certo otimismo escatológico, certo? Agora, já quando a gente parte para a igreja contemporânea e os termos começam a ser definidos, a gente vai encontrar, de fato, né, teólogos que vão declaradamente falar sobre o pós-milenismo, vários séculos, né, para trás, eles vão falar claramente sobre pós-milenismo, e outros, do mesmo modo como a igreja primitiva, alguns teólogos que não tinham exatamente a definição escatológica, né, o termo, a nomenclatura da definição escatológica, eles não tinham, mas podemos encontrar nos seus escritos um otimismo escatológico pós-milenista. Então, temos aqui na igreja contemporânea, né, após a igreja primitiva, vamos chamar, passando por vários períodos, né, medievais, passando por períodos da Reforma. Então, temos e podemos encontrar, por exemplo, aqui uma lista por ordem alfabética que tem disponível na internet. Eu não vou citar todos os nomes, mas só para que os irmãos e amigos reconheçam que nós não estamos tratando de doutrina nova, e sim de uma doutrina antiga. Então, temos aqui alguns nomes mais conhecidos, outros são mais desconhecidos, e os desconhecidos eu vou pular, que não é tão necessário. Mas, por exemplo, Alexander Hodge é mais conhecido no meio presbiteriano, era um pós-milenista detalhado, né, específico. Nós temos o August Strong, nós temos o Warfield, que é o Benjamin Warfield, temos o Charles Hodge, o David Chilton, o Errol Hussey, o Francis Nigel Lee, né? O Gerd Demar está vivo, contemporâneo, Gerd North também, o Greg Benson, o Ian Murray, João Calvino, sim, aqui é uma pausa bem necessária. João Calvino, alguns vão dizer, o João Calvino era milenista, mas ele não era amilenista de forma plena, declarada, como muitos presbiterianos ou muitos calvinistas querem que ele seja, porque você, quando vai ler principalmente a interpretação que ele fez dos Salmos, você vai ver ali grandes aspectos pós-milenistas em seus escritos. Isso é uma discussão que divide a Igreja Reformada, se Calvino era mais amilenista ou se Calvino era mais pós-milenista. É certo definir, desde já, que quando a gente fala em pós-milenista e amilenista, existe um ponto em comum,
que é o ponto milenarista, ou seja, tanto o pós-milenista quanto o amilenista, eles creem num milênio simbólico, um período, né, que envolve da crucificação até a segunda vinda de Cristo, com algumas distinções escatológicas. Por exemplo, o historicismo vai deslocar um pouco essa linha do tempo sobre reino e sobre milênio. Mas esse não é o caso, não, hoje a gente não está para falar sobre isso. Mas é interessante saber que esses teólogos, por definição, eles eram milenaristas, né? E eles tinham uma visão especial sobre o crescimento do reino, o crescimento, a expansão da igreja na história, a vitória do reino na história, e características pontuais e fortes que fortalecem essa cosmovisão pós-milenista, ok? Então, continuando, né? Tem um autor que eu gosto muito e indico, que é o John Jefferson Davis. Inclusive, muito do que vai ser falado hoje é baseado em estudos que ele fez, e ele é um excelente comentarista e um excelente estudioso também da história da igreja, e nós vamos falar em missões e vamos aproveitar muitos textos do Jefferson Davis. Tem ainda na lista pós-milenista o John Murray, o John Owen congregacional, né? O Jonathan Edwards também. É muito importante esse período, né? Principalmente esses séculos anteriores, com esses grandes teólogos, né? Eles são, até hoje, né, considerados os maiores teólogos da igreja protestante, né? Jonathan Edwards, John Owen e outros. Temos aqui, continuando, um teólogo atual que está vivo, né? Kenneth Gentry. Temos teólogos mais antigos, já falecidos, como Lorraine Butner. Temos o Matthew Henry, que é muito bom em termos de comentários bíblicos. Ele é pós-milenista, né? Temos um teólogo bem conhecido aí por várias alas protestantes, que é o R.C. Sproul. Temos o Rushdon. Temos o Robert Dabney. Temos o Vincent Young e temos o W. Shedd. Isso é uma lista para que os irmãos e amigos percebam que o pós-milenismo ele tem uma arquitetura consistente, né? Durante na história da teologia, na história do desenvolvimento teológico, na história do desenvolvimento escatológico. Isso serve como introdução para que vocês, principalmente para quem não tem ainda o conhecimento mais amplo sobre esses aspectos escatológicos pós-milenistas, que possam estudar e caminhar com mais segurança, sabendo que na história da igreja nós temos excelentes teólogos que pontuaram, que falaram, que desenvolveram assuntos sobre o pós-milenismo. Nós temos aqui no Brasil, né, várias igrejas históricas evangélicas, de modo geral, de linhas batistas, de linhas presbiterianas, congregacionais e outras. Essas linhas protestantes, elas são derivadas, inicialmente, elas foram trazidas por missionários ou europeus ou missionários americanos. Isso, a América do Sul praticamente foi evangelizada por missionários do hemisfério norte, ok? Para que vocês entendam onde estamos pisando, fica aqui uma introdução para que vocês possam depois pesquisar melhor, para que vocês reconheçam que alguns teólogos, por exemplo, alguns missionários que trouxeram o evangelho pela primeira vez no sentido evangélico para o Brasil, sejam eles batistas ou congregacionais ou presbiterianos, eles têm basicamente um ponto em comum. E esse ponto em comum a gente pode dizer o seguinte, exemplo dos presbiterianos. O presbiterianismo no Brasil, a gente sabe que veio através de um missionário chamado Simonton, né? E já tem mais de 150 anos essa história. Mas assim, só para que os irmãos e amigos captem bem essa ideia, o Simonton, ele vem de um seminário chamado Princeton, lá nos Estados Unidos.
E esse seminário, ele trabalhou com grandes professores, grandes mestres, por exemplo, os Alexander Roger, o Roger, que a gente chama de Roger pai e Roger filho. E eles desenvolveram teologias sistemáticas e implantaram um seminário calvinista presbiteriano chamado Princeton. E Simonton saiu de lá dos Estados Unidos, veio para o Brasil, foi o primeiro missionário presbiteriano. Aí temos outros missionários, por exemplo, de origem, né? De origem batista, por exemplo, né? Seminários de origem batista, alguns seminários de origem batista nos Estados Unidos, por exemplo, a Convenção Batista do Sul, através do James Boyce, ele era pós-milenista. Voltando um pouco, o Simonton, como missionário presbiteriano, ele era pós-milenista. O seminário de Princeton era pós-milenista e seus professores eram pós-milenistas. Então, já começamos aqui a entrar um pouco em missões, porque já estamos falando de missionários. Temos o que é considerado, a pessoa que é considerado o pai das missões modernas, que é chamado William Carey. E o William Carey, ele marcou o século XIX, né? Ele marcou o século XIX e deixou frutos para o século XX. E ele é considerado o pai das missões modernas e ele era um pós-milenista. Então temos listas de teólogos e temos lista de missionários que a gente consegue traçar uma linha do tempo, um fio histórico para que a gente consiga juntar os elos e ir até a igreja primitiva e chegar até nos apóstolos e nos escritos bíblicos, certo? A palestra de hoje, ela não tem essa intenção mais de apresentar a escatologia pós-milenista no sentido doutrinário, certo? Eu posso citar alguns versículos, mas o foco principal hoje é a gente falar mais de história e também de missões, né? Ainda falando um pouco sobre o seminário de Princeton, a esperança pós-milenista que estava ali no seminário, ela já acontecia também fora do seminário, por exemplo, no que a gente pode chamar dos avivamentos que já aconteceram, né, na igreja mais recente, nas histórias mais recentes de despertamento, de grande despertamento, de avivamentos. E, inclusive, um dos teólogos que viveu e experienciou, né, viveu dentro de um avivamento foi o Jonathan Edwards, né, que é do mesmo, praticamente desse mesmo contexto, né, dessa tradição do século XIX e que Princeton é de grande tradição do século XIX. E aí eu cito novamente esses dois professores teólogos que são bem reconhecidos em seminários protestantes pelo mundo afora, no caso o Roger, a família Roger, né? Roger pai e Roger filho. E voltando, enfatizando que quando eles tratavam desse assunto no século XIX, essa escatologia era considerada a escatologia como uma doutrina comum da igreja. Hoje, a escatologia, que é praticamente doutrina comum da igreja hoje, século XXI, especialmente o século XX, foi o dispensacionalismo, né? E eu não vou entrar em detalhes sobre o dispensacionalismo, mas que no século XIX não era bem assim. Isso é importante a gente entender isso, né? E buscar esse resgate. Então, basicamente, o que seria isso para familiarizar vocês do que era essa doutrina comum no século XIX? Eles aguardavam uma conversão em massa mundial, e também nós aguardamos isso. Nós aguardamos uma conversão mundial em massa. Há também o fator da conversão dos judeus, que eles também desenvolveram bastante sobre isso, né? Baseado nas cartas do apóstolo Paulo. Também sobre vários acontecimentos relacionados à expansão da igreja, né? E à vitória da igreja na história, antes de acontecer a segunda vinda de Cristo. Ou seja, antes da segunda vinda de Cristo,
a doutrina comum atual diz que o mundo passará por um grande caos, uma grande tribulação. E a doutrina antiga, que era a doutrina comum da igreja do século XIX, diz que antes da volta do Senhor Jesus Cristo, antes da segunda vinda, haveria o quê de sinais? Restauração dos judeus e uma grande conversão mundial de pessoas, né? E com a volta do Senhor, haveria a ressurreição geral dos mortos, o juízo final, o fim do mundo e a consumação da igreja. Então, essa era basicamente a doutrina comum da igreja, né? E era a visão dominante do século XIX. Em 1859, a influente revista teológica American Theological Review, ela afirmou que o pós-milenismo era uma doutrina muito bem recebida, era de forma comum bem recebida entre os protestantes americanos, né? Teólogos do Sul, como Robert Dabney, e outros, né? Por exemplo, William Shedd, do Union Seminary, teólogo batista, Strong, e Patrick Fairbairn, da Escócia, todos eles tinham em comum o pós-milenismo. A perspectiva pós-milenista da antiga Princeton, ela foi continuada na obra de Warfield. Warfield é um teólogo muito importante para o pós-milenismo, e ele também foi professor de teologia em Princeton, entre 1887 até 1921. Então, basicamente, eu trouxe esse panorama para que vocês, pelo menos, pesquisem mais sobre essa lista de teólogos e essas listas de missionários, tá certo? Aqui eu quero passar para outro ponto importante. A exemplos desses missionários que nós citamos aqui, missionários batistas, missionários congregacionais, missionários presbiterianos, glória a Deus pela vida desses irmãos, né? E temos muitos outros que tiveram esse impulso em missões, né? Por exemplo, Livingstone, né? David Livingstone. Então, assim, missionários que evangelizaram índios, missionários que se levantaram contra a escravidão, né? De todo tipo de escravidão, né? Esse é um assunto bem interessante que esse discernimento, né? Sobre liberdade versus, né? Escravidão foi sendo desenvolvida ao longo dos séculos, e alguns teólogos tiveram problemas também nessa área, né? De se afastar muito lentamente, gradualmente, muito lentamente, se afastar desse conceito de escravidão, que era um conceito dominante dos séculos passados, e outros já tinham esse discernimento por causa da convicção missionária mesmo, da Grande Comissão. A Grande Comissão, quando a gente fala em Grande Comissão, nós estamos nos referindo a Mateus 28, 19, né? Que fala sobre aquela ordenança do Senhor Jesus Cristo, né? Que para alguns é apenas um comando, tipo um comando do Senhor Jesus Cristo, como o Senhor das missões, e disse: ide, né? Pregai o evangelho para todas as nações, e discipulai, né? Discipulai todas as nações. Nesse sentido, não se trata apenas de um comando, mas nós cremos também que se trata de uma promessa e de uma profecia. É uma palavra profética do Senhor Jesus, ordenando que a sua igreja avance, que a sua igreja se expande, e uma promessa, a promessa de que ele estaria sempre conosco, todo o tempo, até a consumação dos séculos, e que ele mesmo, como Senhor da história e Rei do universo, e Rei controlador de todos os eventos da história, ele, por si só, pelo seu poder, ele promete, ele garante, e ele mesmo profetiza o resultado final dessa missão. Nós somos apenas vasos na mão de oleiro, na mão do oleiro, o oleiro do nosso Senhor Jesus Cristo, no caso, o próprio Deus. Então, temos aqui um panorama inicial que grandes missionários, grandes teólogos, né, como eu já citei aqui, eles muitas vezes vinham de linhas diferentes na
na questão da linhagem, desde a reforma, né? Aí nós temos congregacionais, nós temos batistas, nós temos presbiterianos, e eles tinham essa necessidade de transmitir esse conhecimento e de recuperar esse coração para as missões. Então, não só é uma doutrina, né, que fica no campo teórico, que fica no campo teológico, e sim que é uma doutrina que vai para o campo, vai para a rua, vai para a praça, vai para o mundo, vai para o vizinho. Então, nesse sentido, a necessidade de recuperar esse coração, né, para as missões mundiais e que contagie as comunidades, que contagie os pequenos grupos, né? Então temos, por exemplo, só abrindo um parênteses aqui, se a gente lembrar, por exemplo, de João Calvino, que muitos dizem que os reformadores eles não estavam tão preocupados com as missões mundiais, mas nós sabemos que o próprio João Calvino ele declarou desejo, né? Ele registrou o seu desejo em cartas e em comunicações registradas de chegar à América Latina, de chegar à América do Sul. E nós sabemos que esse planejamento do próprio João Calvino, que já que os reformadores são acusados, né, acusados entre aspas, de não ter esse impulso missionário, né, e que o impulso missionário só aconteceu séculos depois, no século XIX, nós temos que entender que ele tinha esse desejo, ele tinha essa preocupação e aconteceram também tentativas, né, de chegar o evangelho obedecendo à grande comissão, chegar à América do Sul. No caso, temos o exemplo dos calvinistas franceses, que chegaram à Baía de Guanabara, né, no século XVI, e foram rechaçados, foram perseguidos, e a implantação de um local protestante francês calvinista no Rio de Janeiro não deu certo. Temos outros exemplos, por exemplo, também aqui no Brasil, falando mais um pouco do Brasil, temos o exemplo dos holandeses, né? Os reformados holandeses também, nesse mesmo período, pouco próximo a esse período, eu estou sem as datas aqui, mas que houve essa implantação por um tempo, aqui principalmente no Nordeste e especialmente em Pernambuco, e que até em algumas áreas indígenas nativas aqui do Brasil, eles estavam já sendo evangelizados e já estavam estudando catecismos, como a gente tem os catecismos protestantes, evangélicos, reformados. Isso é fato, né? Então, assim, temos esses pequenos sinais, né, já da igreja, do evangelho se expandindo e chegando até aqui. E também sabemos que nós vamos ver também, de modo especial, vamos parar para ver, que nesse grande período de conquistas, né, de navegações, juntamente com o período do descobrimento do Brasil, também temos os cristãos católicos que trouxeram catecismos, que trouxeram credos, que trouxeram a tradição de orações, por exemplo, o Pai Nosso, e de doutrinas do senhorio de Cristo como Deus, de Cristo como Salvador. Isso já estava acontecendo aqui na origem, né, do chamado descobrimento do Brasil. Então, eu queria destacar nesse momento uma parábola, né, uma parábola do Senhor Jesus, que está em Marcos 4, versículo 30 até o 32, Marcos capítulo 4, verso 30 e 32, que vai falar sobre o grão de mostarda, ou seja, o reino de Deus. Tá? A parábola é sobre o reino de Deus. Como acontece esse reino de Deus? Esse reino de Deus na terra, como acontece? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz a maior de todas as hortaliças. Essa parábola está mostrando a abrangência, né,
do cristianismo, a abrangência do evangelho, que começou com uma pequena semente, começou com poucos homens ali na antiga Judéia, e hoje nós temos o evangelho espalhado por todo o mundo. Então, nesse sentido, essa parábola do grão de mostarda, ele aconteceu, está acontecendo e continuará acontecendo no desenvolvimento da fé cristã, no desenvolvimento do evangelho pelo mundo afora. O século XX, né? O século XX, ele tem uma característica de declínio. Ele tem uma característica de declínio, mas mesmo assim, em algumas regiões do mundo, houve um grande crescimento desse, vamos chamar assim, dessa hortaliça, né? Derivada do grão de mostarda, que cresceu e continua crescendo por todo o tempo. Em alguns locais o crescimento recua, em outros locais o crescimento expande. E essa é a dinâmica do crescimento do reino e a interpretação, né, na prática, a interpretação viva do que é esse crescimento, né, desse grão de mostarda que foi semeado e cresce de forma extraordinária. Hoje, nós temos cristãos e igrejas organizadas em praticamente todo local, toda região da Terra. Aí alguém pode dizer, mas e como é na China? E como é em algumas regiões da África? E como fica em algumas regiões da Ásia ou do Oriente Médio? A igreja, ela trabalha com duas características. Quando ela é muito perseguida, ela se expande através de êxodo, através de dispersão mesmo, né? Ela se dispersa além das fronteiras, ou ela se esconde e fica no nível clandestino. Isso acontece muito e a gente vai ver também um pouco no decorrer desses estudos sobre missões, tá certo? Vou pedir a paciência de vocês, mas eu estou aqui com um excelente estudo e que a gente vai desenvolver bem. E entendendo que quando a igreja ela não sofre perseguições externas, ela tem mais condições, né, condições materiais, condições físicas, de se expandir com mais naturalidade. E isso são os dois modos que a igreja se expande. A igreja não para de se expandir. E a providência de Deus é perfeita e não deixa que sua palavra volte vazia, não deixa que sua palavra caia por terra, porque Ele mesmo é quem fala, Ele mesmo é o autor da promessa, Ele mesmo deu sua palavra. Então nós temos aqui, basicamente, na história da expansão da igreja sobre missões e pós-milenismo, nós temos 5 grandes áreas para estudar. Ou seja, nós temos 5 divisões de épocas. Nós temos 5 grandes épocas para entender como esse grão de mostarda cresceu e se tornou uma hortaliça gigante que aninha tantas aves. Nós temos o período da Igreja Primitiva, nós temos o período da Idade Média, nós temos as descobertas e conquistas coloniais ou imperiais, e temos as missões protestantes, e por último nós temos o século XX e o século XXI, que é o que estamos agora. Nós estamos ainda muito próximo do século XX. Então, só para que os irmãos e amigos entendam e captem bem, quando a gente vai fazer essa divisão sobre a Igreja Primitiva, sobre a Idade Média, né, sobre as descobertas e conquistas coloniais e sobre missões protestantes do século XX, nós podemos basicamente fazer uma divisão em 3, não em 5. Como assim? Nós temos o período da Igreja Primitiva, depois da Igreja Primitiva até a Reforma, né, ali nós vamos ter vários acontecimentos, que nós vamos ter o período da Idade Média, nós vamos ter no desenvolvimento, né, juntamente com o período das missões protestantes, da Reforma Protestante, nós vamos ter essas conquistas coloniais, né, e as descobertas, no caso. Nós somos exemplos disso, que nós estamos num país, né, que nós podemos dizer que temos 500 anos de história
né, de colonialismo com Portugal, e a América Latina teve uma história semelhante juntamente com a Espanha, né? A América Latina é dividida entre países hispânicos e o Brasil, o país português. E essa foi a divisão que houve no período. E interessante que, quando a gente junta esse pacote, né, Idade Média, descobertas e conquistas e missões protestantes, a gente inclui num pacote praticamente só, porque estão mais conectados. Já a Igreja Primitiva e o século XX são os dois polos, né? Então, nós temos um assunto central, que é desde a Idade Média, sobre essas conquistas e missões protestantes, e temos o início, né, da Igreja Primitiva, e temos agora o que estamos vivendo no momento atual do século XX e do século XXI. Cada período tem características de crise e de declínio. Isso é muito importante ao estudar a história das missões. A história das missões não vai mostrar somente expansão, expansão, expansão. Também vai mostrar momentos de crise e momentos de declínio, né? Nós, no século XX, tivemos momentos de declínio. Nós estamos agora no século XXI também com momentos de declínio em algumas regiões, expansões em outras regiões. Mas, de modo geral, o século XIX, por exemplo, foi um momento de grande avanço, né? Agora, interessante o seguinte, que um historiador de missões chamado Kenneth Latourette, Scott Latourette, ele falou o seguinte, que todo avanço, né? Todo avanço é como se fosse um ciclo. Tem um avanço e tem um declínio. Existe a crise, existe o declínio e se segue um avanço. Isso é a história das missões. Essa é a história da igreja. Isso é muito importante entender isso para que a gente não ache, né? Para que a gente não fique fazendo interpretações exegéticas de jornal, de manchete de jornal, de sensacionalismo de internet, e achando que há sinais de caos, de tribulação. Não. A gente tem que entender que se está acontecendo um período de crise ou um período de declínio, é muito provável que aconteça isso ao se observar a história, o comportamento da história, dos padrões da história, é possível que nós estejamos próximos de outro avanço. Deus queira. Né? Amém por isso. Isso é um conhecido historiador de missões que falou sobre isso. E temos que entender também que quando a gente começa a abrir uma janela maior, uma janela temporal maior para enxergar a história da igreja, né? A história da humanidade como um todo, que a igreja está inserida nisso, nós temos que entender que a influência do cristianismo sobre as civilizações no decorrer da história, né? Ela trabalhou muito de forma extensiva, de forma pulsante, como se fosse pulsações, né? As pulsações progressivas, os saltos, né? As progressões, as pulsações da expansão. Nós temos que enxergar isso no decorrer desse desenvolvimento do grão de mostarda, né? Do reino de Deus. Né? O reino de Deus tem crescido de forma dramática. Né? Por que de forma dramática? Começou de modo humilde, pequeno, insignificante. Né? Começou há 20 séculos atrás e de forma pequena, de forma perseguida, de forma humilde. E hoje nós podemos dizer que temos praticamente cristãos e igrejas espalhados por todo o mundo. Então, quando a gente começa a falar sobre igreja primitiva, a gente não pode desassociar igreja primitiva da história do Império Romano, correto? Um dos fatos mais impressionantes e significantes da história, né, é que dentro de 5 séculos do seu nascimento, né, 5 primeiros séculos do nascimento do cristianismo, o cristianismo ganhou a lealdade da maioria da população do Império Romano e até mesmo, né, o apoio do Estado romano. Aquele Estado romano que era perseguidor, que crucificou o próprio Senhor Jesus Cristo, né?
No decorrer desses 5 séculos, a população do Império Romano, praticamente sua maioria, né, foi cristianizada e recebeu até apoio do Estado Romano. Aí alguns vão dizer, mas isso aí tem um problema nessa história aí, por causa de Constantino, tal, tal. Não é o caso da gente entrar nesse assunto agora, mas aí fica um ponto de interrogação para que a gente possa desenvolver em outro tempo. Mas o importante é o seguinte, antes do reinado de Constantino, por volta do ano 300, 337, o cristianismo já havia se espalhado no Império Romano sem autorização oficial. Isso é muito importante. E sofrendo muitas perseguições consideráveis. Perseguições, como a gente sabe, que teve os mártires, que teve aquelas perseguições terríveis, no Coliseu, e com os animais e gladiadores em suas festividades macabras, colocando os cristãos ali como um povo perseguido. E mesmo debaixo de toda essa perseguição, sem autorização oficial do Império Romano, antes mesmo do Império de Constantino, a igreja cristã sempre se expandiu, sempre se expandiu. A rápida expansão do movimento não aconteceu só naquela região da Europa, e sim também aconteceu na região da Ásia Menor, que nós sabemos que nós temos os mapas das missões do apóstolo Paulo em nossas Bíblias, e nós temos ali o resultado do esforço missionário do apóstolo Paulo, e sabemos que aquele contexto desses primeiros séculos, geograficamente ali na Ásia Menor e na Europa, nós tínhamos um contexto de culturas e seitas religiosas em um estado em declínio, ou seja, muitas culturas diferentes, muitas seitas religiosas diferentes, e o Estado em declínio. O Estado, de modo geral, o Império Romano caminhando para a sua queda em poucos séculos, após os primeiros séculos, e os prosélitos gentios, eles eram muito diversos, o judaísmo também muito diverso nesse cenário histórico e geográfico, e tanto os gentios quanto os judeus, espalhados pela Ásia Menor ou pela Europa, eles eram as pessoas que os cristãos encontravam no dia a dia. Eram seus vizinhos, eram seus próximos, E esse era o ponto de contato natural do esforço evangelístico, tanto dos apóstolos quanto dos cristãos e da igreja posterior aos apóstolos. Esse era o cenário de evangelizar gentios e judeus. A pregação do apóstolo Paulo nas sinagogas é um exemplo disso, O apóstolo Paulo pregava nas sinagogas, em lugares públicos e também nas casas, nas famílias. Essa evangelização nas casas, com as famílias, isso fazia com que igrejas começassem a nascer nas casas, nas vizinhanças, isso em várias cidades, e esse era o foco missionário estratégico do apóstolo Paulo e, posteriormente, de outros missionários. A estratégia missionária básica do apóstolo Paulo era, basicamente, estabelecer uma comunidade cristã na casa de uma família, de um certo tamanho, que ali pudesse agregar outras famílias, como a história sempre nos mostrou dessa forma. A comunidade cristã, por exemplo, em Corinto, ela parecia ser constituída de várias casas, várias famílias. As pessoas se conheciam. Você vai ali para as cartas do apóstolo Paulo e vê ele falar em nome de pessoas que a gente não tem pouca referência. Quem são essas pessoas? Mas são pessoas que ele tinha essa aproximação, ele tinha essa afinidade, e eram pessoas que tinham suas famílias, suas casas, e agregavam-se junto com outras casas, com outras pessoas, com outras famílias. O apóstolo Paulo batizou a casa de Crispo, batizou a casa de Gaio, batizou a casa de Estéfanas, todos de certa posição social. Em 1 Coríntios capítulo 1 você encontra isso. 1 Coríntios capítulo 1,
você vai encontrar que eles tinham um certo destaque na posição social e o apóstolo Paulo alcançava desde gente simples, pobre, até pessoas mais abastadas. Essas igrejas casas primitivas, elas tinham um mérito de integrar a fé cristã no contexto da vida diária das pessoas. Ou seja, a religião não era algo que você ia para um templo e que você passava um tempo lá e que depois que você saísse do templo, sua religião ficava praticamente lá. E você voltava para a sociedade e vivia uma vida de qualquer jeito. Não. A fé cristã, ela entrou, né? Ela adentrou na vida diária das pessoas, desde as pequenas famílias, desde as pessoas individualmente, e não meramente um ambiente institucional, né? Quando a gente fala em ambiente institucional, a gente lembra logo de uma grande sinagoga, de uma grande catedral, de um Vaticano, e não era essa mentalidade de religião em ambiente institucional, e sim uma mentalidade de contexto de vida diária, nas famílias, individualmente, e por aí vai. É digno de nota que a igreja primitiva teve o seu maior sucesso em áreas urbanas do Império. Isso é muito importante. Veja, quando a gente começa a estudar a história das missões, a história da igreja em missões, nós temos que entender que, estrategicamente, desde o início, já houve esse planejamento de atuar, de colocar um maior esforço nas áreas urbanas do Império. Isso vale para nós hoje. Ou seja, se funcionou com eles, funcionará para a gente, e a gente hoje vive em situações de áreas urbanas muito mais do que a antiguidade. A antiguidade, a menor porcentagem era de pessoas, de habitantes, a menor porcentagem elas se concentravam nas cidades e a maior porcentagem se concentrava nas regiões rurais. Praticamente isso é a história de todos os países, né? Que havia um predomínio de situações geográficas e habitacionais mais rurais do que urbanas. Isso se inverteu. Hoje nós vivemos numa situação de mais aglomeração, de uma densidade demográfica muito maior urbana do que rural, certo? Isso na antiguidade, quando você dizia a cidade de Roma tinha 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de habitantes. Isso era uma grande cidade. Mas existia todo um universo do universo camponês, né? De muitas e muitas milhares de famílias no universo camponês, no universo rural. Os antigos missionários, eles saíam de cidade em cidade e espalhavam rapidamente o evangelho ao longo de uma área muito grande, aproveitando, né, a infraestrutura do Império Romano, com suas estradas, com seu sistema de comunicação, de mensagens, que a gente pode chamar hoje de correio, né, os correios. Eles tinham um sistema bem fortalecido, um sistema de compartilhamento de águas e por aí vai. E esse mapa, se você pegar o mapa das cidades que o apóstolo Paulo circulava, e também os mapas das antigas missões, vão ver que o alvo prioritário eram as grandes cidades, né, onde o evangelho alcançava uma área muito grande. Evangelizava uma cidade, evangelizava aquelas famílias daquela cidade e ia para outra cidade. E esse foi o procedimento inicial das missões de cidade em cidade. Assim, as igrejas primitivas, inicialmente, eram comunidades urbanas. Né? O crescimento populacional mundial, né, eles sempre, ao longo da história, se concentrou em cidades e no campo, como já foi falado. Esse sucesso da igreja primitiva em áreas urbanas é decorrente, né? O sucesso decorrente é um encorajamento, ouçam bem isso é um encorajamento para nós hoje, né? Para que a gente tenha um esforço missionário presente, um esforço missionário atual, seguindo esses exemplos, né? De que os antigos missionários, os antigos evangelistas, os antigos apóstolos, eles saíam de cidades em cidades. Os escritos dos pais da igreja, né?
os pais da igreja, aquele período posterior à igreja, após a morte dos apóstolos, nos primeiros séculos, os escritos dos pais da igreja indicam que dentro de 3 séculos o cristianismo tinha penetrado em quase todos os níveis da sociedade, ou seja, níveis militares, níveis civis, níveis palacianos, níveis políticos. O cristianismo já em 3 séculos já tinha entrado em todos os níveis do tecido social. Isso serve de exemplo para a gente hoje, certo? Que a gente não perca de vista isso. A desintegração da sociedade que aconteceu, a sociedade greco-romana que aconteceu nos primeiros séculos, essa desintegração, esse declínio, abriu portas para a fé cristã, porque nesse mundo caótico, nesse mundo que muitas pessoas estavam desorientadas, sem saber o que fazer, né? Qual o sentido, né, da existência, qual o sentido da vida. Nesse cenário caótico de decadência e desintegração do Império Romano, a igreja ela se fortalece exatamente nesse período porque ela oferecia o que o Império, o que o Estado não conseguia mais oferecer, que era aquela sensação de segurança e comunhão, de ter uma comunidade, né? De você ter pontos em comum com uma comunidade ampla dentro de um mundo caótico e incerto. Isso, de certa forma, veio como uma âncora, veio como uma estabilização de um mundo caótico. Por detrás de todos esses fatores da expansão da igreja, também nós não podemos esquecer que, a partir de Mateus 28, a grande comissão, suas promessas, né, da grande comissão, ali nós temos que entender que a dinâmica desses movimentos da igreja é uma dinâmica do próprio Cristo ressurreto. É do próprio Cristo no meio do seu povo. O próprio Cristo no meio do seu povo, né, é que faz com que esses movimentos se tornem dinâmicos e expansivos. Nós não estamos aqui nos referindo a um Jesus meramente um mestre da ética, como Confúcio, ou outro mestre, ou como, sei lá, outros exemplos aí que vocês podem pensar. Mas nós temos que falar que o próprio Cristo ressurreto, aquele que foi exaltado, aquele que passou pela ressurreição, que passou pela exaltação, que está em seu trono controlando todas as coisas, poderoso e vivo, aquele que vive e reina, ele traz as experiências espirituais para os crentes, para as famílias, para a igreja, através da sua palavra, e faz com que o cristianismo se expanda. E se não fosse por isso, o cristianismo não iria se expandir. Uma das crenças principais da nossa fé cristã é a crença no Cristo exaltado, ressurreto, que está no controle, que ele é vivo e reina, está no controle de todas as coisas. Se fosse apenas uma ideia, se fosse apenas uma ideia ética, uma ideia religiosa por si só, não teria esse resultado, não teria esse resultado. A vitalidade espiritual, né, ela estimula as pessoas mais simples. Não precisa mais ter aquela necessidade, né, como alguns acham que precisa ter, de uma instituição, né, de toda uma organização, de todo um aparato, de todo um aparelhamento religioso, como aconteceu com os judeus até o primeiro século, né? E enquanto havia o templo, enquanto havia todo o poderio religioso judaico no Oriente Médio, não há necessidade disso. A experiência que Cristo traz através do seu Espírito, o Espírito, juntamente com a palavra, faz com que as pessoas mais simples compartilhem sua fé com seus vizinhos, com pessoas mais próximas. E não precisa ter esse aparato de templos. Não que a gente seja contra templo, não é isso. Não é simplesmente dizer assim, nós somos a favor de reuniões em casas e contra o templo. Não. Há espaço para os dois.
mas eu estou enfatizando principalmente aquele aspecto institucional de um imenso aparato e de uma imensa necessidade que aquele adepto precise estar relacionado àquele sistema religioso, material, físico, e não é isso, não precisa disso. Nós precisamos apenas buscar no Senhor, né, reconhecer essa experiência das missões nas famílias, das missões além das famílias, juntando as famílias, para que a gente possa desenvolver igrejas famílias. Esse é o ponto, essa é a lição que fica, essa é a lição que fica desse entendimento, desse primeiro avanço da igreja primitiva, juntamente com o Império Romano, tá certo?